Seja muito bem-vindo a esse vídeo e se você quer aprender como usar a melhor corretora do mundo atualmente, você está no lugar certo. Primeiramente, eu gostaria de mostrar para você o porquê eu considero a Binance tão boa. Além da sua óbvia segurança quando comparada com outras exchanges, ela também é a corretora com maior liquidez. Isso é muito importante para você que quer fazer grandes compras ou quer fazer várias compras e vendas diferentes. A liquidez é essencial e atualmente ela é top 1 no mercado com mais liquidez. Só nas últimas 24 horas foram negociadas na Binance cerca de 7 ou 8 vezes mais do que no segundo colocado. Nas últimas 24 horas, a Binance também negociou mais dólares do que todos os outros 9 colocados do top 10. Por conta desse, além de outros motivos, eu considero a Binance a melhor corretora do mundo. E se você ainda não tem uma conta na corretora, quer aprender como abrir, tem um card no canto superior direito da sua tela, onde eu já fiz um tutorial completo ensinando como você pode criar sua conta dentro da Binance. E também de como aumentar o nível de segurança da sua conta. Então não perde tempo, se você não tem a conta, já vai lá. Se você já tem a conta, fica nesse vídeo que agora começa a aula. Assim que você entrar no site da Binance com a sua conta já criada, você vai se deparar com essa tela daqui. Caso para você o site esteja em inglês, é só vir aqui em cima e alterar a sua linguagem. E você também pode alterar a moeda na qual você quer ver os preços. Eu utilizo dólar, mas você pode utilizar real ou qualquer outro símbolo que está aqui. Mas vamos lá, para começar, primeira parte da nossa aula, eu vou te ensinar como depositar o seu dinheiro aqui dentro. A Binance, como uma corretora, ela funciona similar a um banco. Você tem que transferir o seu dinheiro para dentro da corretora, assim como você transfere o seu dinheiro para dentro do banco. E para fazer isso é bem simples. Você vai até a parte superior da sua tela em carteira, visão geral. E assim que carregar a página no canto superior da sua tela, você terá o botão depositar, sacar, enviar, transferir ou o seu histórico. Utilizaremos a opção depósito. E nesse caso você pode fazer o seu depósito tanto por criptomoedas quanto por fiat. Fiat é a moeda comum, é o dinheiro fiduciário. Euro, dólar, real, peso argentino, ienes, tudo isso é moeda fiduciária. Você pode depositar através dessa moeda ou você pode depositar através de outras criptos. Além disso, alguns cartões também oferecem o serviço de você comprar criptomoedas através do cartão de crédito ou via P2P, que é um pagamento feito de pessoa para pessoa, peer-to-peer. Esse método P2P aqui é realmente muito bom, ele tem algumas peculiaridades e por isso eu já fiz uma aula ensinando como depositar e sacar através de P2P. Se tiver interesse, tá no link da descrição ou no card no canto superior da sua tela, mas vamos nos ater primeiro ao depósito de criptomoedas. Assim que você selecionar a opção de depósito com criptomoedas, você vai ter que selecionar a moeda na qual você quer fazer o depósito dentro da Binance, caso você já tenha criptos. Por exemplo, você tem Bitcoin, Ethereum, dólar Tether, BNB ou qualquer outra moeda, como por exemplo o USDC ou ADA, você também pode transferir de outros locais até a Binance, e dependente da moeda que você selecione. Aqui no caso estou selecionando o USDT por ser o dólar mais comum de ser usado, e assim que eu seleciono a moeda, eu tenho que informar a rede da transação. Cada rede contém peculiaridades diferentes, tanto na velocidade quanto a segurança, quanto a taxa que você paga. Eu normalmente uso a BSC e às vezes a Tron, que é a TRX, geralmente a BSC. E essa parte é muito importante, porque quando você for enviar as suas criptos para cá, você precisa selecionar a mesma moeda, então não adianta querer receber em Bitcoin e tá enviando em Ethereum, não adianta enviar o USDC e querer receber em um USDT. Tem que ser a mesma moeda e tem que ser a mesma rede, você tem que enviar pela mesma rede, porque também não adianta você estar enviando a mesma moeda, porém por redes diferentes. O dinheiro vai se perder no limbo e basicamente você nunca mais acha. Mas agora que você selecionou a moeda e também a rede na qual você quer fazer a transferência, você vai copiar esse código ou o QR Code que a Binance também disponibiliza, e uma vez copiado o endereço da sua carteira, preenchida a moeda, tudo isso certinho no outro local em que você fará a transferência, é só transferir e esperar alguns minutos e chegar até aqui. Mas isso geralmente são as pessoas mais avançadas no mundo cripto que já fazem esse esquema. Mas você que acabou de chegar no mundo cripto, que ainda não tem criptos compradas, que quer depositar o seu dinheiro aqui dentro, ou você que já é mais avançado, mas quer adicionar mais capital da sua conta bancária, você utilizará o depósito fiduciário, que você pode entrar tanto por aqui, nessa página, ou pela página passada em que eu já mostrei. Chegando até a página de depósito fiduciário, você escolherá a moeda que você quer fazer o seu depósito. A maioria das pessoas vão usar o real brasileiro, e uma vez selecionado o real brasileiro, você pode usar tanto o Pix quanto o TED. Eu recomendo o Pix, porque você não paga taxa alguma para a corretora, nem para o banco, e acontece em tempo real. Leva 5 minutos para o dinheiro cair na sua conta, às vezes nem isso. E clicando em continuar, a corretora irá perguntar o seu CPF para provar que realmente é você fazendo o depósito. Uma vez preenchido o CPF, você aperta em continuar, e agora você vai colocar a exata
quantia que você quer fazer a transferência para Binance. Se você quer transferir 10,50, você tem que colocar 10,50. Se for 1.357,20 centavos, tem que ser exatamente esse número, tem que ser o número exato até os centavos. Não adianta fazer arredondamento. Vai dar muito estresse para recuperar esse dinheiro, o dinheiro vai ficar perdido no limbo, vai ter que entrar em contato com a Binance para eles acharem a sua transferência. Vai ser um estresse, então presta muita atenção nessa parte. E outra coisa muito importante também é que uma vez que você preencha aqui a quantidade que você quer transferir, a conta bancária que você fará a transferência tem que estar com o seu nome e o seu CPF. Então você tem que acertar exatamente a quantidade que você quer transferir e você deve transferir de uma conta com o seu nome e o seu CPF. Aqui no caso eu vou depositar R$20, mas eu poderia depositar de R$10 até 255.570 em um único depósito, uma única transferência. Mas no caso eu vou transferir R$20 para Binance e uma vez que você tenha preenchido a quantia, você aperta em continuar, ele vai gerar o seu código Pix. Nesse momento você vai lá no seu aplicativo, abre o aplicativo e aperta na opção ler QR Code do seu aplicativo na área Pix. E aqui ele já inclusive te lembra que você tem que transferir o valor exato da ordem que você criou de depósito e que somente serão aceitos depósitos de uma conta bancária vinculada ao seu próprio CPF. E também eles falam que só o Pix está disponível 24 horas, mas no Brasil a gente já está acostumado com isso, então é um aviso um pouco relevante. Clicando OK e escaneando o seu QR Code ou copiando e colando o seu código Pix, o seu aplicativo já irá abrir um depósito exatamente no valor que você abriu. Atualmente a empresa que está fazendo essa transferência é a Latam Gateway, então confira muito bem isso no seu aplicativo e pode transferir sem medo. E eu também recomendo salvar o seu comprovante de pagamento só por questões de segurança, mas comigo nunca deu nenhum problema, tanto para sacar quanto para depositar, então não precisa ter muito medo. Mas muito bem, agora você acabou de fazer o seu depósito e você quer saber onde está o seu dinheiro, você virá novamente no canto superior da sua tela em carteira e dessa vez você vai Fiat e Spot. E aqui na sua carteira, quando você entrar, você terá o saldo de criptomoedas, caso você tenha transferido suas criptos, ou caso você tenha comprado criptos, e terá o saldo em dinheiro. Esse dinheiro é o dinheiro fiduciário. Então, transferindo dólar, transferindo euro, transferindo libra, transferindo real, ele aparecerá nessa aba daqui. E uma vez que o seu saldo tenha chegado na sua carteira aqui, já tem os BRLs que chegaram. Demorou 1 minuto, talvez menos, assim que eu atualizei a página, o saldo já caiu aqui. E agora eu vou te ensinar como usar esses reais para comprar a sua primeira cripto. Nesse caso é muito simples, você vai estar no canto superior da sua tela em Trade e vai selecionar a opção Spot. Pode ser que aí esteja à vista também. É a segunda opção. Uma vez que você clicou naquela opção, ele vai primeiro abrir na página do BTC/USDT, que é o Bitcoin pareado com o dólar Tether, é um dólar digital. Mas para você que está em reais, eu recomendo fazer o seguinte, você vai nessa lista aqui, nessa parte de pesquisa, vai até Fiat e clica no par BRL. Agora você tem todas as criptomoedas no par BRL. Você pode ver que no par BRL tem muito menos criptos que, por exemplo, no par USDT, que você tem uma lista enorme. Mas para você que quer comprar sua primeira cripto, talvez ela já esteja aqui no meio. E, por exemplo, aqui eu tô olhando o gráfico do BTC/USDT, mas eu posso olhar o gráfico do Bitcoin/Real Brasileiro. E clicando nessa lista, eu posso inclusive botar nos favoritos, eu vou até o gráfico do BTC pareado com o Real Brasileiro. E a partir daqui, eu já tenho o meu saldo em reais aqui. Aqui eu também tenho o meu saldo em Bitcoins. E aqui você tem 3 tipos básicos de ordem. Eu não vou entrar em detalhe de cada tipo de ordem. Isso aqui é um pouco mais avançado, mas eu vou dar uma resumida. Se você quer comprar, você pode clicar aqui no book de ofertas, no livro de ofertas, que o preço já parará aqui imediatamente. Você pode ver que toda vez que eu clico, o preço já muda aqui, ou você pode digitar o preço manualmente. E aqui você cria uma ordem de compra para comprar a quantidade de reais que você colocar aqui no preço em que você colocar aqui em cima. Por exemplo, atualmente Bitcoin está valendo R$122 mil, mas vamos supor que eu tô achando isso aqui muito caro, eu não quero comprar 122 mil, eu quero comprar a 120 mil. Eu venho aqui na ordem limite, na parte do preço, e digito 120 mil. E logo aqui embaixo eu coloco a quantidade de reais que eu quero comprar. No caso aqui eu posso comprar a partir de 10 reais, eu vou comprar R$19,20. E agora eu criei uma ordem de compra para quando o Bitcoin chegar a 120 mil dólares, minha ordem de compra ser executada. Eu ainda não comprei os Bitcoins, eles não são meus, mas quando e se o Bitcoin chegar até o valor de 120 mil reais, eu vou comprar ele nesse preço ou abaixo desse preço, o que é muito bom. Claro que o preço pode não ir lá, então não adianta você colocar aqui que você quer comprar Bitcoin a 5 reais, porque Bitcoin precisaria chegar até 5 reais para você de fato comprar ele nesse valor. Mas você percebeu que uma vez que eu lancei a ordem, meu dinheiro não está mais aqui, o saldo saiu daqui, e isso é porque agora esse dinheiro está ocupado nessa ordem que eu criei aqui, ó. Está vendo que eu tenho uma ordem de R$19 a 120 mil reais. Meu dinheiro está parado nessa ordem e esperando para quando o preço chegar lá, a corretora comprar automaticamente Bitcoin a esse valor ou menor do que isso. E para cancelar é muito simples, eu venho aqui na lixeirinha e clico em cancelar, pronto, meu saldo
voltou até aqui minha carteira. E se eu quiser vender, é a mesma coisa. Eu digito o preço em que eu quero vender Bitcoin e eu digito a quantidade que eu quero vender dos meus Bitcoins. Muito simples, entendido. Para a ordem mercado ou market order, você vai basicamente digitar o valor que você quer comprar de Bitcoin e assim que você apertar em comprar ou vender, você vai vender imediatamente. No primeiro preço que pegar, a primeira ordem que tiver, você vai comprar e vender Bitcoin. Assim que você digitar aqui, então vamos supor que eu queira comprar 15 reais de Bitcoin. Se eu clicar comprar, eu comprarei esses 15 reais imediatamente no primeiro preço que a corretora escolher. Assim como se eu quiser vender 15 reais, eu vou vender 15 reais imediatamente no primeiro preço que a corretora escolher. E o terceiro tipo de ordem do stop limit, eu não vou entrar em detalhes porque esse aqui não é o tipo de ordem que quem está investindo, quem está comprando para esperar durante alguns anos, não é o tipo de ordem que esse tipo de pessoa usa. Isso aqui é mais para quem faz muito trade, para quem quer operar mais vezes. Então, por conta disso, eu não vou entrar nos detalhes dessa ordem, porque também temos outras ordens aqui, mas isso não é importante para quem quer comprar, guardar suas criptos, esperar a valorização, ou para quem está iniciando agora. E se você quer uma aula mais completa sobre tudo do mundo cripto, como investir, de repente como fazer um trade, alguma coisa assim, eu posso trazer esse conteúdo para você. Basta deixar aí nos comentários o pedido. E para você acompanhar o canal, é só você se inscrever, ativar aí o sininho de notificações, que qualquer vídeo novo, qualquer aula nova lançada aqui no canal, você ficará totalmente por dentro. E caso você queira apoiar o meu trabalho por toda a informação que eu já te trouxe e mais a informação que eu vou te trazer nesse vídeo, deixa um joinha aí no vídeo, que é a sua forma de retribuir pelo meu trabalho. É uma coisa muito simples, custa menos de 3 segundos do seu tempo e olha a quantidade de informação que você já recebeu aqui. Aí você pode até me falar agora: ah, mas Pedro, eu quero comprar uma moeda que não tem aqui no par BRL, que eu não tô achando que é a moeda que eu quero para comprar com real. E aí, eu vou te dar uma dica de ouro. Você vai procurar pelo par USDT/BRL, que é basicamente um dólar digital. E fazendo a compra através daqui, você estará comprando um token que vale exatamente a mesma coisa que o dólar, que é basicamente um dólar digital. É um dólar versão cripto. E você digitando aqui, funciona como qualquer outro lugar. No caso aqui, eu comprando 20 reais de USDT, eu vou receber 3,91 dólares. E uma vez que eu clique em comprar USDT, pronto, já foi comprada essa quantia. No caso, comprou um pouco menos. Você pode ver que eu não comprei 20 reais. Eu comprei R$19,50 aproximadamente, né? Me sobrou um pequeno saldo aqui em reais. E agora eu tenho 3,80 dólares. 3,80 USDTs. E aí você me pergunta, mas para que serve isso? E é muito simples. Você estava pesquisando um monte de criptomoedas que tem como comprar direto com o real, que é uma moeda fiduciária. Mas o real, ele não tem muita liquidez, não tem muita gente negociando, não tem tantas moedas sendo negociadas em real. Então o que você pode fazer é comprar esse dólar digital e você agora vem até aqui, ó. Você clica em USDT e todas as moedas que você comprou agora tem no par USDT também. E você pode ver que a lista de moedas que dá para comprar com esse dólar digital é muito maior do que a lista de moedas que você tem como comprar com o real. Além do que, é muito mais fácil fazer compras e venda de grandes valores se você estiver usando o dólar USDT, porque ele é o dólar com maior liquidez que existe no mundo cripto. E cada vez que você achar uma moeda que você queira sempre deixar ela salva, é só clicar aqui na estrelinha para você adicioná-la aos favoritos. E depois, para visitar os seus favoritos, é só clicar aqui em cima, ó, na estrelinha, e já vai abrir para você todas as moedas em que você tem estrelinha, todas as moedas que você favoritou. E o processo que eu fiz para comprar, você vai fazer basicamente o inverso para vender. Você vai colocar a quantidade de dólares que você quer vender aqui, vai apertar vender, seja o USDT, seja Bitcoin, seja qualquer moeda, ou você pode deixar aqui uma ordem de venda, que uma hora, se o preço passar por ali, será vendido naquele preço. Mas enfim, você já sabe como depositar, seja por cripto, seja através de dinheiro fiduciário, você já sabe como comprar suas criptos com BRL, que é o real brasileiro, você já sabe como comprar o seu dólar para poder negociar várias outras criptos, você já sabe inclusive como vender os seus ativos para recuperar o seu dinheiro. Então você já sabe como comprar, e se um dia o Bitcoin valorizar, você já sabe também como vender esse dinheiro. Mas se você quiser sacar o dinheiro, eu ainda não te ensinei, e é isso que eu vou te ensinar agora. Para sacar é muito simples, você vem novamente na parte superior da sua tela, em carteira, você vai em visão geral, e uma vez que você chega nessa página, você tem o botão depositar, sacar, enviar, transferir e histórico de carteira, que eu já mostrei aqui no início dessa aula. Agora há pouco você utilizou a opção depositar para colocar o seu dinheiro na corretora, e agora você vai utilizar a opção saque para retirar o seu dinheiro da corretora. E assim que você clicar em sacar, ele vai te perguntar a moeda na qual você quer sacar. Tem várias moedas aqui, no caso, acredito que você queira sacar em BRL. E para sacar é um pouco diferente, você pode sacar direto para um cartão e você pode sacar de cripto direto para real também. Você não precisa se dar o trabalho de vender o seu Bitcoin, por exemplo, para real, você já pode sacar por aqui direto. Só que você paga uma taxa de 2,9% sobre a sua transferência. Então, se você vai negociar valores muito altos, acaba ficando um valor bem pesado realmente. E aí talvez para você faça mais sentido você sacar através de Pix, que é o que eu recomendo. A taxa que a corretora te cobra para sacar são de R$3,50, dá mais ou menos uns 60 centavos de dólar, e a corretora fará o depósito para você através de Pix. Ou seja, o dinheiro vai chegar na sua conta em menos de 5 minutos. E uma vez selecionada a moeda que você quer sacar, selecionado a forma
forma de saque, você vai em continuar. E agora você vai preencher o nome do seu banco, a agência, número da conta, tipo de conta, vai preencher tudo isso, vai dar um continuar e você vai ter a parte em que você recebe o seu dinheiro. E no caso, eu não vou mostrar essa parte aqui porque eu não quero expor todos esses meus dados, mas você já deve ter entendido muito bem como funciona. Você vai preencher os dados, vai clicar em continuar, vai confirmar o recebimento e o dinheiro vai chegar na sua conta dentro de poucos minutos. Caso você queira sacar em cripto, você comprou seu Bitcoin aqui e agora você quer colocar ele dentro da sua carteira. Geralmente, uma carteira física que traz muito mais segurança, ou você quer sacar para outro local, você vem até Saque Cripto aqui no canto superior direito da sua tela e selecionando essa opção, ele vai te perguntar qual moeda você quer fazer o saque. Você tem diversas moedas aqui e uma vez escolhida a moeda em que você queira fazer a sua transferência, você pode fazer através de um endereço externo ou para outro usuário da Binance. Aqui ele te informa qual o seu saldo de USDT. Eu acabei de comprar esses 3.8 USDTs com você aqui nessa aula. Ele também te informa o seu limite de saque ainda disponível nessas 24 horas, que no caso aqui são 8 milhões de dólares. Ele te informa o valor mínimo do saque e ele te informa qual é a taxa da rede. Então, se a taxa da rede é de, por exemplo, 30 centavos, o dinheiro que você transferir será descontado em 30 centavos na hora da transação para poder pagar os custos da rede. Aqui no caso, você terá que adicionar um endereço de envio e uma vez adicionado o seu endereço de envio, você vai dizer de onde você quer sacar e a quantidade que você quer sacar. No caso, ele só me permite sacar 10 dólares ou mais e a taxa é fixa, então transferindo 100 dólares ou 10 mil dólares, eu vou pagar exatamente a mesma taxa e vai levar o mesmo tempo para ser concluída a transação. E uma coisa muito importante que eu tenho que falar, é bom avisar, quando você for fazer aqui a sua transferência, o endereço que você for enviar, a rede que você for enviar, é muito importante que a outra ponta tenha exatamente o mesmo endereço e esteja usando exatamente a mesma rede. Lembra que no início desse vídeo, lá no início eu falei que você tinha que prestar muita atenção na rede, que não adianta enviar para um lugar diferente ou para uma rede diferente, tem que ser tudo igual. Então é muito importante que nesse momento você preste atenção, assim como você preste atenção na hora de fazer uma transferência bancária, uma transferência de Pix, qualquer coisa do gênero, um pagamento de boleto, você deve prestar atenção em todos os dados certinho, tá bom? E agora eu vou reforçar o meu pedido que eu fiz mais cedo. Se você gostou dessa aula, se ela te ajudou de alguma forma, deixa um like aí embaixo, um joinha. Para você custa menos de um segundo e para mim é uma forma de recompensar pelo meu trabalho, de mostrar que esse conteúdo foi bom. Se ficou faltando alguma coisa nessa aula, deixa aí embaixo nos comentários, me diga o que você achou dessa aula aí embaixo também. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aí que eu te ajudo. E se você quer acompanhar mais conteúdos como esse que você acabou de ver, se inscreva aí no canal. E agora eu vou deixar 2 vídeos na sua tela, um onde eu te ensino como criar sua conta na Binance e outro onde eu te ensino como usar o TradingView, que é a principal plataforma de análise gráfica de todos os ativos do mundo. Mas no mais é isso, te espero no próximo vídeo.